Samuel olhava para a estrada deserta enquanto o sol castigava o quintal de terra batida. Ele já tinha perdido a conta das horas sentado ali. Será que Deus me esqueceu? Pensou o menino, segurando a respiração. Mas o que ele não sabia era que naquele exato momento algo extraordinário estava prestes a acontecer. O sol nascia por trás das montanhas, tingindo o céu com tons dourados e laranjas, enquanto os primeiros raios de luz atravessavam as frestas da janela de madeira da casa de Samuel. O cheiro de pão recém-assado já impregnava o pequeno ambiente. Maria, sua mãe, colocava com cuidado os pães em cima de um pano limpo na mesa. Cada gesto era de carinho, embora seus olhos carregassem a sombra da preocupação com o futuro da família. Do lado de fora, Luís, o pai de Samuel, já estava no quintal, conferindo os cercados dos animais. O galo cantava enquanto Samuel, com seu chapéu gasto, carregava um balde de milho para alimentar as galinhas. O menino de 11 anos tinha um brilho inocente nos olhos, mas suas roupas surradas e seus sapatos gastos eram um reflexo das dificuldades que a família enfrentava. "Pai, o trigo está crescendo bem, né?" perguntou Samuel com um sorriso esperançoso enquanto observava o pequeno campo. Luís limpou o suor da testa com o braço e olhou para o filho. "Está, filho, mas precisamos de chuva nos próximos dias. Vamos pedir a Deus que ela venha na hora certa." Naquela casa humilde, tudo era regado a fé e trabalho duro. Embora o dinheiro fosse escasso, o amor entre eles os mantinha unidos. O barulho de crianças ecoava pelo pequeno pátio da escola simples que Samuel frequentava. As paredes descascadas e carteiras de madeira mal conservadas eram testemunhas silenciosas das histórias de cada estudante. Samuel era um aluno esforçado, sempre sentado nas primeiras filas, mas nunca parecia completamente à vontade. Durante o recreio, ele se afastou para um canto do pátio, como fazia na maioria dos dias, enquanto observava os outros garotos brincando e conversando. Carlos, um dos meninos mais ricos da escola, estava rodeado por colegas que riam de suas piadas. Ele era o líder das crianças que zombavam de Samuel. "Ei, Samuel!" gritou Carlos, aproximando-se com um sorriso debochado. "Você vai para minha festa de aniversário?" Ele fez uma pausa teatral antes de rir. "Ah, esqueci. Você nem foi convidado." As risadas ecoaram e Samuel abaixou a cabeça, fingindo não ouvir. As palavras machucavam mais do que ele queria admitir. Ele se perguntava por que sua família tinha tão pouco, enquanto outros pareciam ter tudo. No dia seguinte, as coisas pioraram. As crianças que haviam ido à festa de Carlos chegaram à escola com pequenas cestas coloridas cheias de doces. Elas as exibiam como troféus, trocando e comendo balas e chocolates durante o recreio. Samuel olhava para as cestinhas com um misto de curiosidade e tristeza. Ele nunca tinha visto tantos doces juntos. Quando uma das meninas, Laura, ofereceu um pedaço de bala a outro colega bem ao seu lado, ele teve que engolir seco. Ao voltar para casa naquela tarde, Samuel estava mais calado do que o habitual. Ele entrou pela porta com passos lentos e foi direto até Maria, que costurava uma camisa no canto da sala. "Mãe, você pode comprar uns doces para mim?" Ele perguntou, sua voz baixa e hesitante. "Na escola todo mundo ganhou ontem. Eu só queria experimentar um." Maria largou a costura por um momento e olhou para o filho. Seu coração apertou ao perceber o quanto o pedido era sincero. Ela sabia que não tinha dinheiro sobrando, nem mesmo para os itens básicos, quanto mais para um luxo como doces. "Ah, meu filho", começou ela com a voz embargada, "nós não podemos comprar agora, mas sabe o que você pode fazer? Faça uma oração, peça a Deus com fé, e Ele vai ouvir seu coração." Samuel a olhou com dúvida. Ele sempre ouvira seus pais falarem de Deus e da força da oração,
mas nunca tinha orado para pedir algo. Ainda assim, ele assentiu. Naquela noite, enquanto a lua brilhava forte no céu, Samuel se ajoelhou ao lado da pequena cama de madeira em seu quarto. Ele juntou as mãos, fechou os olhos e, com o coração acelerado, fez sua primeira oração sincera. Deus, eu não sei muito bem como falar com o Senhor, mas minha mãe disse que o Senhor escuta. Eu vi uns doces na escola e fiquei com muita vontade de provar. Eu sei que é uma coisa pequena, mas será que o Senhor pode me dar alguns? A voz de Samuel saiu tremida, mas sua oração foi feita com toda a fé que um coração jovem podia oferecer. Ele se deitou na cama, sentindo uma estranha mistura de esperança e ansiedade. Enquanto isso, na sala ao lado, Maria e Luís conversavam baixinho. Maria contou ao marido sobre a oração de Samuel e sobre como ele parecia estar esperando um milagre. Luís, com os olhos cansados, suspirou. Maria, só podemos pedir a Deus para que Ele conforte o coração de nosso filho. Não quero que ele perca essa fé tão bonita. Os dois se ajoelharam e oraram juntos. O clima era de silêncio e confiança. O galo mal havia cantado quando Samuel já estava de pé. Ele se vestiu rapidamente, amarrando os cadarços de seus sapatos desgastados e penteando o cabelo com as mãos. Na porta de casa, sentou-se em um banco improvisado de madeira, observando o caminho de terra que levava até a estrada principal. Maria, que estava na cozinha fervendo água para o café, espiava o filho pela janela. Seu coração estava inquieto. Era evidente que Samuel esperava por algo grandioso. Talvez um caminhão carregado de doces, ou uma visita inesperada trazendo presentes. A ansiedade no semblante do menino era quase palpável. Samuel, vem tomar café, filho, chamou ela, tentando distraí-lo. Não tô com fome, mãe. Vou esperar aqui só mais um pouquinho. O olhar de Maria cruzou com o de Luís, que acabara de entrar na cozinha com um balde de leite fresco. Ele apenas balançou a cabeça sem saber como acalmar a expectativa do filho. As horas passavam lentamente. O sol já estava alto no céu e Samuel continuava sentado, com o olhar fixo na estrada. Mas nada acontecia. Luís, percebendo o abatimento crescente do menino, decidiu chamá-lo para ajudar na lida com os animais. Filho, vem comigo no pasto. As galinhas precisam de ração e temos que dar uma olhada nos porcos. Samuel hesitou, olhando uma última vez para o caminho vazio antes de se levantar. Tá bom, pai. Enquanto caminhavam pelo quintal, Samuel finalmente quebrou o silêncio. Pai, será que Deus não ouviu minha oração? Luís parou e colocou a mão no ombro do filho, olhando-o nos olhos com um semblante calmo. Deus sempre ouve Samuel, mas às vezes ele responde de maneiras que a gente não entende na hora. Temos que confiar. As palavras do pai trouxeram algum conforto, mas a frustração ainda rondava os pensamentos de Samuel. Naquela noite, quando Samuel finalmente foi dormir, Maria sentou-se à mesa com Luís. O cansaço no rosto dela era evidente. Luís, nosso filho tem um coração tão puro. Eu nunca o vi tão esperançoso e agora? Tenho medo de que ele perca a fé. Luís segurou as mãos dela e sorriu suavemente. Maria, Deus sabe de tudo. Vamos confiar. Ele nos deu Samuel e vai nos dar o que precisamos para guiá-lo. Os dois se ajoelharam ali mesmo, ao lado da mesa, e começaram a orar. Pediram que Deus confortasse o coração do filho e que o ensinasse a confiar em sua vontade. Naquele momento, um vento suave passou pela janela aberta, balançando a cortina fina. Maria sentiu uma estranha paz, como se algo estivesse prestes a acontecer. Na cidade vizinha, Dona Estela estava ajoelhada em seu pequeno quarto de oração. Uma senhora de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Estela era conhecida por sua devoção a Deus. Desde que perdera seu único filho anos atrás,
Ela dedicava suas noites a orar pelos necessitados. Naquela noite, enquanto falava com Deus, algo diferente aconteceu. Uma imagem começou a se formar em sua mente. Uma casa simples, com um quintal de terra batida, cercada por árvores. Ela viu claramente o rosto de um menino sentado na porta, olhando a estrada com esperança. Estela abriu os olhos, surpresa. "Senhor, o que queres que eu faça?" perguntou em voz alta. Uma sensação clara de urgência encheu seu coração. Deus a estava guiando. Sem hesitar, ela se levantou e começou a preparar uma lista de itens, alimentos, roupas e algo mais que sentiu no fundo do coração: doces. "Preciso encontrar essa casa", murmurou, sentindo lágrimas se acumularem em seus olhos. Estela caminhava em direção ao mercado com passos firmes, segurando uma pequena bolsa de tecido. A lista de itens que precisava comprar estava em sua mente, mas seus pensamentos vagavam para um tempo distante, uma época em que sua vida era muito diferente. Anos atrás, Estela tinha uma família completa. Seu único filho, Miguel, era um jovem bondoso que sempre a acompanhava à igreja. Eles tinham uma relação profunda, marcada por uma fé compartilhada. Mas a vida trouxe um golpe inesperado. Miguel, então com 20 anos, adoeceu gravemente. Apesar de orações fervorosas e cuidados médicos, ele não resistiu. A dor havia sido insuportável no início, mas Estela encontrou consolo em Deus. Ela acreditava que Miguel estava em um lugar melhor e decidiu dedicar sua vida a ajudar outras pessoas, especialmente crianças, como uma forma de honrar seu filho. "Deus sempre tem um propósito", ela sussurrou para si mesma enquanto recolhia pacotes de alimentos no mercado. Hoje, aquele propósito parecia mais claro do que nunca: encontrar a casa que vira em sua visão. Com o carro carregado de mantimentos, Estela partiu ao amanhecer. A estrada de terra era longa e cheia de curvas, mas ela estava determinada. Enquanto dirigia, orava continuamente: "Senhor, guia-me, que eu chegue ao lugar certo e que minha visita seja uma bênção para essa família." No caminho, ela parou para pedir informações. Um agricultor local reconheceu a descrição da casa e apontou a direção. "É a casa de Luiz e Maria. Eles moram mais afastados, perto das árvores grandes." Estela agradeceu e seguiu em frente, sentindo um misto de emoção e nervosismo. Ela nunca havia feito algo assim antes, mas confiava plenamente na direção de Deus. Enquanto isso, na casa de Samuel, o clima era pesado. A empolgação do menino havia desaparecido, dando lugar à frustração. Ele mal tocara na comida que Maria preparara no café da manhã e passara boa parte do dia em silêncio. Maria e Luiz observavam com o coração apertado. Eles entendiam o sentimento do filho, mas não sabiam como ajudá-lo. Maria se aproximou dele enquanto ele brincava distraidamente com um pedaço de madeira no quintal. "Samuel, sei que você está triste, mas Deus tem o tempo dele. Às vezes, ele responde de formas que a gente não espera." Samuel olhou para a mãe com os olhos marejados. "Mas mãe, eu orei com tanta fé. Eu achei que ele ia responder rápido." Maria o abraçou, tentando conter as lágrimas. Ela também questionava em silêncio como poderia ensinar ao filho a esperar sem perder a fé. O som de um motor interrompeu o silêncio daquela tarde. Samuel, que estava no quintal, levantou-se de repente, seus olhos arregalados de curiosidade. Maria saiu da cozinha, secando as mãos no avental, enquanto Luiz deixou o pasto para ver o que estava acontecendo. Um carro pequeno e antigo estacionou em frente à casa. Uma senhora desceu, ajeitando sua saia simples e segurando uma bolsa. Ela parecia um pouco nervosa, mas seus olhos transmitiam uma serenidade incomum. "Boa tarde", disse Estela com a voz firme, mas amigável. "Aqui mora um menino chamado Samuel?" Maria hesitou por um momento, surpresa com a pergunta.
Sim, é meu filho. Estela deu um pequeno sorriso e continuou. Ontem à noite, enquanto eu orava, Deus me mostrou sua casa. Ele disse que eu precisava vir aqui hoje e trazer algumas coisas para vocês. Maria ficou sem palavras. Luiz se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Samuel, por sua vez, observava tudo com os olhos brilhando. Deus me disse que seu filho fez uma oração muito bonita ontem à noite. Ele ouviu, e é por isso que estou aqui, explicou Estela. A senhora abriu o porta-malas do carro e começou a tirar caixas grandes cheias de mantimentos. Maria e Luiz se entreolharam, emocionados, enquanto Samuel permanecia imóvel, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Maria abriu a caixa com as mãos trêmulas. Os olhos dela brilhavam de emoção enquanto retirava pacotes de arroz, feijão, farinha e outros alimentos que seriam suficientes para alimentar a família por semanas. Luiz ajudava a organizar tudo no pequeno balcão da cozinha e a cada item que era retirado, ele olhava para Estela com um misto de gratidão e admiração. Samuel observava tudo de perto, ainda um pouco confuso. Ele puxou a manga da camisa da mãe e sussurrou: "Mãe, isso tudo é porque eu orei." Maria se abaixou e segurou o rosto do filho entre as mãos. "Sim, filho, Deus ouviu você. Ele sempre ouve." Do lado de fora, Estela ficou em silêncio, dando espaço para a família absorver o momento. Mas algo no olhar de Samuel chamou sua atenção. Ela sabia que ainda havia algo especial a ser revelado. Após a comoção inicial, Estela sentou-se com a família ao redor da mesa. Ela começou a contar sua história, falando sobre Miguel, seu filho, e como sua fé a havia sustentado após a perda. "Quando perdi meu filho, eu achei que nunca mais teria forças para continuar. Mas Deus me mostrou que mesmo nas maiores tristezas, Ele pode trazer consolo e propósito. Eu não entendi na hora, mas hoje vejo que minha missão é ajudar pessoas como vocês." Samuel ouvia atentamente, com os olhos fixos na senhora. Ele sentia algo diferente, como se cada palavra dela estivesse sendo direcionada especialmente para ele. "Ontem, quando Deus me mostrou sua casa, eu sabia que precisava obedecer. E hoje, vendo vocês, tenho certeza de que Ele tinha um plano maior para nós." Maria ainda estava retirando os últimos itens da caixa quando notou uma sacola grande e amarrada no fundo. Ela a pegou e olhou para Estela, que apenas sorriu. "Samuel, vem aqui!" chamou Maria, segurando a sacola. O menino correu até ela, seu coração batendo mais rápido. Quando ele abriu o nó da sacola, viu algo que quase o fez pular de alegria. Era uma variedade de doces, balas coloridas, chocolates e pirulitos. Ele nunca havia visto tantos doces em toda a sua vida. "Doce!" gritou ele com um sorriso largo. "Do jeito que eu pedi na minha oração." Maria e Luiz não conseguiram conter as lágrimas. O momento foi carregado de emoção. Samuel olhou para Estela e, com a voz embargada, perguntou: "A senhora sabia que eu pedi doces a Deus?" Estela balançou a cabeça, sorrindo. "Não, querido, eu só segui o que Deus colocou no meu coração." A família e Estela se reuniram na sala pequena para uma oração. Luiz, com a voz firme e emocionada, liderou o momento. "Senhor, obrigado por ouvir as nossas orações e cuidar de nós. Obrigado por trazer Estela até aqui como um instrumento do teu amor. Que nunca falte fé em nosso lar." Samuel, segurando um dos doces, olhou para o teto como se estivesse falando diretamente com Deus. "Obrigado, Deus, por não esquecer de mim." Estela sentiu um calor no coração. A missão dela estava completa. Naquela noite, Estela decidiu ficar um pouco mais com a família. Luiz ofereceu sua cadeira mais confortável para ela, enquanto Maria preparava um café. Estela observava a simplicidade da casa, mas sentia uma paz ali que ela não experimentava há tempos.
Ela começou a conversar com Luiz sobre as plantações e os animais. Durante a conversa, percebeu que a família enfrentava algumas dificuldades para manter a produção da lavoura. Sabe, Luiz, quando eu era jovem, meu marido e eu tínhamos uma pequena fazenda. Posso ensinar algumas técnicas para vocês aumentarem a produtividade, mesmo com pouco recurso. Luiz ficou surpreso, mas agradecido. Ele e Estela passaram boa parte da manhã seguinte no quintal, analisando a terra e os animais. Estela também compartilhou algumas ideias para Maria, ensinando-a a fazer pães e doces que poderiam ser vendidos na cidade. Deus não só supre nossas necessidades, mas também nos dá ferramentas para prosperar, disse Estela, enquanto Maria anotava tudo com atenção. Mais tarde naquele dia, Samuel e Luiz estavam no pasto quando viram um carro preto estacionar na estrada próxima. 2 homens desceram. Um deles era o pai de Carlos e o outro, surpreendentemente, era o próprio garoto. Samuel imediatamente reconheceu o menino que tanto o maltratara na escola. Carlos parecia desconfortável. Ele olhava ao redor, evitando o olhar de Samuel. Já seu pai, Sr. Antônio, carregava uma expressão cansada. Com licença, disse Antônio, aproximando-se de Luiz. Meu carro quebrou e precisamos de ajuda. Não conheço ninguém por aqui. Luiz, com sua hospitalidade natural, não hesitou. Claro, vamos ver o que podemos fazer. Enquanto Luiz e Antônio verificavam o carro, Carlos ficou parado ao lado de Samuel em silêncio. Finalmente, ele quebrou o gelo. Eu não sabia que você morava tão longe, disse Carlos, olhando para os sapatos de Samuel. Samuel não respondeu de imediato. Ele lembrou-se das palavras de Estela sobre o poder do perdão e decidiu seguir o exemplo. Moro aqui com minha família. E você? Carlos levantou o olhar, surpreso pela resposta amigável. A gente mora na cidade, mas as coisas não estão muito bem lá. Enquanto Luiz e Antônio tentavam resolver o problema do carro, Maria convidou Carlos para entrar. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Ao ver a simplicidade da casa, ficou claramente desconcertado. Maria ofereceu um pão caseiro para ele, que aceitou timidamente. Aos poucos, Carlos começou a se abrir. Ele revelou que a empresa de seu pai estava enfrentando dificuldades financeiras e que nos últimos meses a família tinha perdido muito do que possuía. Meu pai está nervoso o tempo todo e na escola ninguém sabe disso. Eles ainda acham que eu sou rico. Samuel ouviu atentamente. Pela primeira vez, ele viu Carlos não como um inimigo, mas como alguém que também carregava seus próprios problemas. Às vezes, Deus nos ensina coisas difíceis para nos tornarmos pessoas melhores, disse Samuel, repetindo uma frase que ouvira de sua mãe. Carlos ficou pensativo. Ele nunca tinha ouvido alguém falar sobre Deus com tanta convicção. Quando Luiz e Antônio voltaram, o carro já estava funcionando. Antônio agradeceu pela ajuda, mas parecia desconfortável. Ele tentou pagar Luiz pelo trabalho, mas Luiz recusou gentilmente. Ajuda não tem preço, senhor. Que Deus abençoe sua família. Antes de partirem, Carlos chamou Samuel de lado. Por que você foi tão legal comigo? Eu nunca fui assim com você. Samuel sorriu de leve. Porque Deus me ensinou a perdoar e eu acho que a gente pode ser amigos. Carlos ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Amigos, repetiu, como se estivesse testando a palavra. Os dois trocaram um aperto de mão e Carlos voltou para o carro. Enquanto o veículo se afastava, Samuel sentiu uma nova sensação no peito. Alegria. Ele sabia que, de alguma forma, sua fé estava transformando mais vidas do que ele podia imaginar. Os dias seguintes ao encontro com Carlos foram de reflexão para Samuel. Ele pensava no que Estela havia ensinado sobre o perdão e como o gesto de bondade havia transformado a relação entre eles. Na escola, a atitude de Carlos começou a mudar. Ei, Samuel!
Chamou Carlos no recreio, aproximando-se timidamente. Ele carregava uma pequena sacola com pães caseiros. Minha mãe pediu para trazer isso para você. Ela disse que queria agradecer por vocês ajudarem meu pai com o carro. Samuel sorriu, aceitando o presente. Diz para ela que nós agradecemos também. Algumas crianças observavam a interação cochichando. Era estranho para elas verem Carlos, antes conhecido por sua arrogância, agora conversando amigavelmente com Samuel. Naquele dia, Samuel percebeu algo importante. O mesmo Deus que ouviu sua oração pelos doces também podia transformar corações. Naquela semana, Estela decidiu que era hora de partir. Após ajudar Luiz e Maria com técnicas para a lavoura e estreitar os laços com a família, ela sentia que sua missão estava completa. Na manhã de sua partida, Samuel se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. A senhora tem que ir mesmo? Estela sorriu, segurando as mãos do menino. Sim, meu querido. Deus tem outras coisas para mim, mas nunca esqueça do que Ele fez por você. Continue orando, confiando, e Ele sempre estará ao seu lado. Ela entregou um presente a Samuel, uma Bíblia de capa azul com o nome dele gravado em letras douradas. Essa é a melhor forma de você se lembrar de Deus. Leia, medite, e Ele continuará te mostrando o caminho. Com abraços emocionados, Estela entrou no carro e partiu, deixando para trás uma família transformada e com a fé ainda mais fortalecida. Algumas semanas depois, Carlos apareceu na casa de Samuel com seu pai. Dessa vez, não era para pedir ajuda, mas para oferecer algo. Antônio, o pai de Carlos, segurava um pequeno envelope nas mãos. Luiz, desde aquele dia em que você nos ajudou sem pedir nada em troca, comecei a refletir sobre minha vida. Quero que aceitem isso como um agradecimento pelo que fizeram por mim e meu filho. Luiz abriu o envelope e viu uma quantia em dinheiro. Ele olhou para Maria, que assentiu, emocionada. Aquele valor seria suficiente para investir na lavoura e garantir mais conforto para a família. Carlos, por sua vez, começou a frequentar a casa de Samuel regularmente. Eles se tornaram grandes amigos e Carlos até passou a defender Samuel na escola, enfrentando aqueles que ainda tentavam zombar dele. Meses depois, a família de Samuel começou a prosperar. Com as técnicas ensinadas por Estela e o dinheiro de Antônio, Luiz conseguiu melhorar a lavoura e até compraram novos utensílios para a casa. Samuel, por sua vez, crescia não apenas em idade, mas também em sabedoria. Ele lia a Bíblia diariamente e compartilhava suas histórias favoritas com seus pais. Sua fé agora era inabalável, e ele sabia que Deus tinha planos grandes para sua vida. Na escola, sua relação com os colegas também havia mudado. Ele era visto como um exemplo de bondade e fé, alguém que não apenas falava sobre Deus, mas vivia os valores ensinados por ele. Ao final de um dia, sentado na mesma porta, onde esperou por um milagre meses antes, Samuel olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado, Deus, por nunca esquecer de mim." Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.